Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 17 para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre a população do Brasil. Eu e você. Tranquilo? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre censo demográfico? É uma pesquisa, tá? Que ela é feita pelo governo. Trata-se de um dos principais levantamentos estatísticos. Eliane, você falou que é uma pesquisa. Mas ela é uma pesquisa. Levantamentos estatísticos são o quê? É quando o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa, leva os seus pesquisadores para o território, para todo o território, para conhecer a população brasileira. Então, por isso que diz aqui, olha, trata-se de um dos principais levantamentos estatísticos sobre a população de um país, no caso nosso, do Brasil. E o IBGE, ele é o Instituto Brasileiro. Ele não é norte-americano, ele não é britânico, não é alemão. Ele é do Brasil, ok? Então, qual o objetivo do censo demográfico? Conhecer a população do Brasil. Conhecer por quê? Porque só quando o governo conhece a sua população é que ele pode estabelecer políticas públicas que vão atender a esta população. E interessante, tá? O Brasil precisa e muito dessa pesquisa. Por quê? O Brasil é um país gigantesco, é um país continental, quer dizer, é um país que tem o tamanho de um continente. Brasil, olha, é um país com 26 estados, mais o Distrito Federal. Tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, a Europa tem cerca de 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem 50 países. Então, nós temos estados no Brasil que são maiores que muitos países europeus. Nós precisamos deste censo muito para que as políticas públicas venham a atender à sua população. Tranquilo? Você já estudou regionalização no Brasil. Então, você sabe a importância que é dividir em territórios menores para que as políticas públicas alcancem, de fato, a nossa população. Em 2017, a população absoluta passava de 207 milhões de habitantes. Por isso que eu costumo dizer, nós somos aproximadamente 210 milhões de habitantes. Fazia do Brasil, na época, o 5º mais populoso. A tendência para os próximos anos é que esse número continue aumentando. Porém, todavia, essa população vai aumentar, mas ela não vai continuar aumentando de maneira intensa. Por quê? Porque as famílias brasileiras estão tendo o quê? Menos filhos. Nós estamos longe de um crescimento negativo ou do declínio da curva, mas nós estamos começando a crescer em menor quantidade. Ok? Aqui nós temos composição demográfica do Brasil segundo os grupos 1940 a 2050. Eliane,
Aonde você arranjou essa? Nós estamos em 2021, eu sei. Mas é uma projeção. Inclusive, veja a curva aqui. Ela já, ó, para frente. Foi aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos, por enquanto, nós estamos crescendo, mas crescendo menos. E, pelo andar da carruagem, pelo que as pesquisas mostram, nós vamos entrar em declínio. Tá? Olha bem, de verde, nós temos as crianças. E, de vermelho, os jovens adultos. E está declinando. E os idosos. Mostra o quê? Que o número de idosos no Brasil está crescendo. O número de jovens e adultos também, mas depois ele tem a tendência a diminuir um pouco, tá? E nós não podemos esquecer de olhar com muito carinho que está diminuindo o número de crianças. Por quê? O crescimento vegetativo, eles têm como base o quê? O número de nascimento diminuído do número de mortes. E aí nós percebemos que está nascendo menos. Eu não vou nem entrar no detalhe que nós estamos vivendo uma pandemia, tá? Eu vou tentar trabalhar com vocês dentro do crescimento natural, sem falar esse momento trágico que nós estamos vivendo. Mas vamos ver aqui, então. Nós temos que 1940 a 2050. Você percebe o quê? Que hoje, olha aqui, ó, 2020, nós estamos nesse período aqui. Percebam o que eu falei para vocês, que o crescimento ele está ainda indo para cima, mas já começando um pequeno declínio, quer dizer, está crescendo menos. E outra coisa, algumas décadas atrás, tá? A gente cantava assim, este é um país que vai para frente, é um país de jovens. Hoje, olha aqui, o Brasil é um país de adultos. E daqui a uns anos, nós vamos chegar no patamar de termos um número de idosos muito grande. Né? Por falar nisso, estamos chegando lá. Mas vamos continuar levando a sério, que isso é brincadeira. Idade está na cabeça, tá bom? A gente deixa isso de lado. Só algumas décadas na sua frente. Mas isso é uma tendência. Quando você for estudar a Europa, por exemplo, você vai ver que isso já é algo que a Europa vive. A Europa já está na curva do crescimento vegetativo negativo. Isso porque as famílias estão tendo menos filhos. A população brasileira se distribui irregularmente. Isso é fácil da gente perceber. O Brasil começou a ser povoado pelo litoral e a população foi adentrando. Mas tem lugares no Brasil onde nós temos, por exemplo, na região sudeste, na cidade de São Paulo, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Mas quando você chega lá na Amazônia, você encontra 3 habitantes por quilômetro quadrado. É fácil. Por que é fácil, Eliane? Pensa, aonde tem mais indústria no país? Onde tem mais emprego? E na Amazônia eu tenho o quê? A floresta. Se eu quero preservar a floresta, eu não devo superlotar aquela região. Ok? Então, para saber qual é a concentração de habitantes de determinada área, o que você faz? Você pega o número total de habitantes e divide pela área que você quer. No caso do Brasil, se você pegar 210 milhões de habitantes aproximadamente, se dividir por 8,5 milhões, você vai encontrar em torno aí de 23, 24 pessoas por quilômetro quadrado.
Mas a realidade é outra. A realidade é que tem lugares que tem uma concentração muito grande de pessoas e tem lugares que são vazios. A falta de água faz um lugar ter menos habitantes do que outros. A escassez de possibilidades de crescimento. Como eu disse para vocês, São Paulo e Rio, por muito tempo, atraíam imigrantes do Nordeste. E ainda atrai. Hoje, muitas empresas têm ido para o Nordeste, mas continuam vindo pessoas sendo atraídas para as cidades que têm um desenvolvimento maior, em busca de oportunidades. Ok? O resultado representa a população relativa ou a densidade demográfica. População relativa. Se falar que o Brasil tem 25, 24, 23 pessoas por quilômetro quadrado, é relativo, porque a realidade eu acabei de mostrar para você. É uma outra coisa. Tá certo? Depende da região. Esse país é muito grande. Densidade demográfica. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Foi o que eu acabei de falar. Agora, por favor, você pode encontrar autores falando de 23 até 25 habitantes por quilômetro quadrado. Não é erro, é o tipo de estudo, tá? Eu sempre gosto de expressar isso para você e pedir, busque outros autores, além daquele que a professora está falando para você. Porque é importante a gente ter conhecimento, tá? Até para que você possa buscar conhecer também a região que você está. Quais são os problemas? Quais são os problemas gerados por uma superpopulação em um lugar? Quais são os problemas quando é um vazio, a pessoa está solitário, é um ermitão. Ermitão quer dizer aquele que está isolado lá numa mata, num lugar sozinho. É fácil viver assim? E todo mundo, aglomeração nem pensar, por favor. Brincadeira, pessoal. E aqui nós temos um mapa da densidade demográfica do Brasil. A legenda aqui, tá? Ela mostra pra gente que quanto mais escuro, maior é a concentração. Então, o que nós estamos vendo aqui, ó, na região amazônica, tá? No complexo regional da Amazônia, também aqui, ó, um pouquinho aqui no Pantanal. Literalmente, nós temos vazio demográfico da população brasileira. E é interessante, porque a nossa capital ela foi trazida para o centro do Brasil aqui, tá? Nós temos até bem escuro aqui, né? E o que nós vemos nisso? Foi uma maneira, foi um projeto para também povoar essa região, porque ela era literalmente vazio demográfico. E atraiu muito, porque, segundo os especialistas, a região do Centro-Oeste, ali da região próximo, né, do Distrito Federal, era um vazio demográfico. E a cidade de Brasília foi projetada para chegar ao ano 2000 com 500 mil habitantes. Ela chegou com 2 milhões de habitantes. Então, isso causa o quê? Um problema. Porque se não é a rigidez das leis para que aquela área que está Brasília, que está a sede do governo, fosse mantida intacta, nós perderíamos o projeto inicial da cidade. Porque, por exemplo, Valadares. Você sabia que Valadares é uma das poucas cidades do mundo que no seu início foi projetado, que a cidade de Valadares foi projetada? Só que o que aconteceu? Ela cresceu muito mais que aqueles primeiros habitantes projetavam. E aí se perde o projeto. Mas aqui, mais uma vez, um mapa noturno mostrando a distribuição da população. Vejam bem, o vazio demográfico aqui no Brasil,
a gente consegue enxergar com tranquilidade. Mais um gráfico mostrando, né? Aqui, olha, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, o crescimento natural. Ok? Esse gráfico aqui já mostra taxa de natalidade, de mortalidade, o crescimento natural. Causas da queda, né, da taxa de mortalidade e causas na queda da taxa de natalidade. Por que que está morrendo menos e por que que está nascendo menos? Descoberta de antibióticos, melhora na medicina, assistência médica, ampliação dos sistemas de água e esgoto, que diminui, porque por muito tempo no Brasil crianças morriam com até 5 anos de idade devido à diarreia, pela falta de esgoto. Isso é muito triste, a falta de saneamento básico. E, consequência, né? O aumento do crescimento natural da população. E o envelhecimento também, porque você vai viver mais. E por que que está nascendo menos? A urbanização, a criação das cidades, o crescimento frenético das cidades, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o custo de vida nas cidades, o uso de métodos contraceptivos, consequência, diminuição no índice de crescimento natural. Por quê? Porque vai estar nascendo menos. Ok, pessoal? E aqui é a pirâmide etária do Brasil. Nós percebemos mais uma vez que o Brasil está diminuindo aqui o seu índice de crescimento e a sua população está vivendo mais. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a análise socioeconômica da nossa população. Ok? Nós vamos voltar um pouquinho no crescimento e falar da questão socioeconômica, que é muito importante. Tranquilo assim? Pessoal, não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED TV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não se esqueça de acessar também o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais SMED TV. Tranquilo? Já estava me esquecendo. Marque quando você fizer as suas atividades. Tá certo? É a sua avaliação. Tchau, tchau. Até a próxima.